minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma entrevista da nossa série especial produzida em parceria com o Museu Casa Darcy Ribeiro. Estamos gravando diretamente do estúdio do museu, na sede da instituição, e eu aproveito o momento para agradecer o Júnior Perim, o Pedro Drummond e também a toda a equipe do museu que gentilmente tem cuidado das filmagens e das edições desta série de entrevistas. Eu tenho a alegria hoje de conversar com um dos nomes fundamentais da cultura brasileira. Ele é gestor cultural, é também empreendedor social e cofundador do Circo Crescer e Viver na cidade do Rio de Janeiro. Estou falando de Júnior Perim. Muito obrigado, Júnior, por atender o meu convite e por toda a sua generosidade em apoiar também este projeto. Muito bacana, Rodolfo. Enfim, a gente já se segue num grupo, né, de um conjunto de vozes do Brasil enfim, que cuidam, ou que falam, ou que significam a miríade de temas que envolvem a vida brasileira, e eu tenho te acompanhado, e quando você disse que vou gravar uma série de podcast no Rio, cabia a gente oferecer esse espaço da casa, do museu, para apoiar, porque a gente sabe que o conteúdo, as redes e as relações que você gera e provoca com a sua atuação são fundamentais para o debate público. Então a gente é que agradece a tua aceitar o convite de nos deixar participar dessa temporada. Muito obrigado, é uma honra conversar com você. Eu gostaria de saber quem era o Júnior Perim lá de São Gonçalo, antes de tudo isso começar, antes do projeto do circo Crescer e Viver. O Júnior Perim era um menino nascido nos fundos da Baía de Guanabara, uma cidade, que você já falou o nome, São Gonçalo, uma cidade da periferia da metrópole carioca, segunda maior cidade do estado em população e tem a menor renda per capita do estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de uma das cidades mais pobres do país, seguramente uma das mais pobres do Rio de Janeiro, que tem a maior população. Me lembro que alguns anos atrás, eu não sei se a estatística se mantém assim, mas nos anos 90, São Gonçalo tinha a maior população que se deslocava da cidade para exercer sua atividade produtiva fora dela, né? Basicamente na capital, em Niterói, que é uma cidade também limítrofe com São Gonçalo, e também para estudar, para ter alguma atividade produtiva, né? Então, uma cidade com muito pouca dinâmica econômica. Eu nasci ali nos fundos da Baía de Guanabara, vivi uma parte da infância. Eu trabalhei na cata de caranguejo, você tinha um grande manguezal ali antes da construção da rodovia que a gente chama de Niterói-Manilha, que depois passou a ter o nome de rodovia Maricovas, que liga Niterói à região dos lagos. Então ela soterrou uma boa parte desse manguezal, que era importante para a Baía de Guanabara. São Gonçalo tinha um manguezal muito grande. Então eu trabalhei nesse manguezal, trabalhei no arrasto de peixe, trabalhei depois numa abatedoura de frango. Então eu tive um jovem, um menino de vida muito difícil, né? Família muito pobre, que queria deixar de morar naquele lugar. Então, assim, um cara que precisava. E aí eu fui me envolvendo em movimentos comunitários, em movimentos políticos, estudei com muita dificuldade, basicamente fiz o ensino fundamental. Eu voltei para a escola com 14 anos de idade, eu tinha saído aos 8, voltei com 14. Fui terminar o ensino médio lá com 20 e tantos anos de idade, na base do supletivo. Não cheguei à academia, não fiz graduação, mas acabei me envolvendo em movimentos sociais e partidários, e isso foi uma certa escola para mim, né? Me dediquei muito à leitura, entender as coisas que eu queria me envolver, e até que fui capturado pela cultura, pelo universo das artes, e acabei fundando o Circo Crescer e Viver dentro de uma escola de samba, na ocasião em que eu estava fazendo um enredo. Eu tinha dado a ideia para a escola de samba do enredo seus 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu achava que a escola de samba deveria fazer um debate sobre os avanços e conquistas
que esse diploma legal efetivamente tinha trazido para a infância brasileira depois de uma década da sua edição. E esse processo de reflexão para fazer o enredo, ele também me levou a organizar um programa, uma ação social com crianças do entorno da escola de samba. Nessa ação social a gente envolveu oficinas de circo, isso foi o que deu muita... estimulou muito a criançada a se dedicar muito mais do que as outras atividades, tinha bateria, cavaquinho e tal. E a gente acabou mergulhando nesse universo de desenvolver uma metodologia de usar o circo como uma ferramenta de educação integral de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade ou de territórios populares. Então, Juniperinho é isso, sim. Em que momento específico assim na sua vida você se deu conta de que cultura e transformação social caminham juntas? Eu acho que tem muito a ver comigo, né, Rodolfo? Porque, assim, por não ter tido a oportunidade, né? Depois eu acho que até tive, mas a vida leva a gente para outros lugares, né? Mas eu, por não ter tido uma vida acadêmica, o que me ofereceu, o que me ofertou uma experiência, uma visão de mundo, né? A princípio foi a militância partidária, a militância comunitária, e a militância comunitária ela era muito permeada pela presença da escola de samba Unidos do Pôr da Pedra, que é onde a gente funda o programa social e, consequentemente, o circo. E esse universo, assim, é um universo de encantamento, né? Era um lugar que eu, jovem, sem grana, ferrado, tinha possibilidade de frequentar, porque ele estava ali à minha disposição, ele estava à disposição da comunidade. E eu fui arrebatado por esse encantamento que eu acho que a linguagem artística, a linguagem cultural, a experiência estética traz para qualquer pessoa, né? E claro, como eu passei a frequentar e também fui desenvolvendo algum nível de relação com essa estrutura, fui militando nela, né, de certa maneira, eu fui sendo instado a pesquisar, a ir para a leitura. Então, assim, a leitura também me salvou muito. Eu sou um cara que leio muito, né, assim, para poder tapar esse gap de não ter chegado na academia, que teria me apresentado uma bibliografia enorme. Então, literatura também é base de produção cultural, né? Então é isso, foi um arrebatamento. Eu desde então faço isso, meu modo de vida, né? Meu modo de vida e também a minha atuação militante. Eu nunca consegui muito desvincular a vida produtiva de militância no debate político, no debate público. Eu abandonei a militância partidária ali início dos anos 2000, mas continuei vinculado a movimentos sociais, à luta por direitos sociais, ao desenvolvimento comunitário, a mexer e a provocar o meu entorno, a gerar oportunidade para jovens com a mesma origem que a minha, para crianças com a mesma origem que a minha, a lutar contra a exploração do trabalho infantil, do qual eu fui, de certa maneira, vítima, né? Então, assim, sem ficar aqui de vitimismo, mas isso atrapalha um pouco o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Então, é isso. Acho que a arte, a cultura tem essa... É uma porta de acesso importante para pessoas da minha origem, né? Você faz menção ao seu autodidatismo. De que maneira isso molda a sua percepção da realidade, a sua ação cultural, ser um autodidata, um gestor cultural autodidata? Eu acho que você... Primeiro, a dizer que isso não é um bom exemplo, né? Assim, eu acho que as pessoas precisam perseguir o caminho do conhecimento, precisam perseguir o caminho da busca, da especialização em alguma coisa, né? Ou do desenvolvimento de múltiplas habilidades. Mas eu acho que a vantagem que tem para quem consegue se safar, né, fora dos meios formais do conhecimento, é que você
acaba indo atrás daquele conhecimento que está aplicado ao teu desafio cotidiano, sabe? Então, assim, você tem um problema para lidar. Você tem uma visão mais humanizada das questões? Acho que sim, eu acho que isso tem muito a ver com origem. A minha visão humanista tem muito a ver com origem, tem muito a ver com também depois com a militância partidária. Não por acaso, eu fui presidente da Juventude Socialista. A gente está aqui na casa do Darcy Ribeiro, né, que foi um senador do PDT. Eu fui dirigente, inclusive, da Juventude do PDT. E eu acho que a visão humanista está ali. Agora, a capacidade de fazer coisas está em... Bom, eu não tenho os instrumentos de conhecimento, ou não fui moldado para lidar com determinado espaço na sociedade, porque é um pouco também quem se forma busca uma fresta, né? Eu não tinha esse desafio, né? Eu tinha como é que eu me safo. Então, o que me ajudou foi isso, foi refletir a necessidade de produzir conhecimento para lidar com problema pontual, recorrente. Claro que depois a gente vai desenvolvendo uma visão mais holística sobre a sua própria vida, sobre a organização que você dirige, sobre as coisas que você faz. Mas no começo acho que o autodidatismo vem dessa... preciso ir para o corre. Como é que eu passo naquela fresta ali que se abriu para mim? Né? Você também mencionou a importância da literatura. Quais são os autores? Quem são os autores que te formam, que te marcam? Tem tanta gente, mas assim, eu gosto muito de história e biografia. A gente está falando disso, de biografia, né? Curioso é que a primeira biografia que eu li foi uma biografia do Stalin. Olha que loucura. Mas assim, cara, autores... Vamos citar aqui, eu não tenho lido tanto romance, mas assim, um autor que me encanta e que eu já li quase todos os livros várias vezes é o Mário Vargas Llosa. Então, assim, é um autor latino que eu sou super apaixonado. Mas eu leio muito livro de sociologia, antropologia, leio muito tema factual, enfim, a gente ali tem um monte de amigo no nosso... Você gosta de interpretações da sociedade. Interpretações da realidade brasileira. Então, assim, um livro recente que eu gostei muito foi o do Pedro Fernando Neri, o livro Extremos, que faz uma comparação dos processos de desenvolvimento de cidades do norte brasileiro com o sudeste brasileiro, com bairros de São Paulo enriquecidos. E é isso, tenho lido muita literatura russa, mas assim, moderna, não os clássicos. Não Dostoiévski. Li recente Oblomov, que foi indicado até por um... E aí me encantei. E literatura brasileira que vem caindo na mão, assim, que leio muito livro de amigos, eu tenho muitos amigos que publicam, né? Você é um deles. Agora, o livro que eu estou lendo agora, para dizer a verdade, é Geração Selfie, um livro seu, porque eu tinha uma perspectiva, ainda tenho, de qualquer momento te entrevistar sobre esse livro. Me sinto muito lisonjeado por isso. Mesmo. Agora eu gostaria de ouvir de você qual é a importância do Circo Crescer e Viver, o significado deste projeto para o Rio de Janeiro. O circo, não sei se você sabe, caiu, né? Em março de 12 ou 13 de março desse ano, a gente teve uma grande tempestade no Rio de Janeiro, o circo explodiu, a gente perdeu toda a estrutura. A gente conseguiu agora um conjunto de parceiros que vão nos ajudar a recuperar, então a Prefeitura do Rio, a Light, o Governo do Estado, SEDAI, e a gente deve iniciar as obras, espero, agora em agosto e concluir em fevereiro. Mas assim, qual é o significado desse circo? Esse circo está nesse lugar chamado Cidade Nova. Cidade Nova é um bairro que foi o epicentro da produção de cultura moderna do Brasil, né? Então era ali que se encontravam os ex-escravos, os judeus empobrecidos, fugidos especialmente da Polônia,
ali ainda antes da Segunda Guerra. Então, é um centro de produção da identidade cultural do Brasil, a chamada Pequena África, né? Que quem denominou assim foi o Heitor dos Prazeres, que morou na Praça 11, que era uma praça dentro da Cidade Nova. Curiosamente, esse bairro onde nasceu o samba, esse bairro onde teve a primeira sinagoga, que tinham grandes irmandades católicas, onde surgiu a imprensa escrita do Rio de Janeiro, ele foi um bairro que é vítima de um conjunto de intervenções urbanas, muito parecido também com outras regiões portuárias ao redor do mundo, mas foram intervenções que se dedicaram a produzir expansão de negócios e expulsão de pessoas. Então, nós estamos falando do bairro, por exemplo, tem a sede da Prefeitura do Rio de Janeiro e tem o menor índice de progresso social da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando do bairro e da região da cidade. O Rio melhorou, por exemplo, os indicadores de educação pública, e os indicadores dessa região, das escolas dessa região, são piores do que os indicadores, sei lá, do sertão nordestino, que estão abaixo da média nacional, como indicadores de evasão, de distorção idade série. Então, assim, é um bairro muito rico, porque você tem a riqueza da estrutura pública, você tem grandes empresas, então você tem lá a maior empresa de energia do país, está lá, da América Latina está instalada lá, você tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, você tem a Prefeitura do Rio, mas é o bairro que as pessoas ainda têm sarna e tuberculose, porque as condições de habitabilidade são as piores da cidade do Rio de Janeiro. Então, qual a importância desse circo lá? A importância desse circo é que ele chega para fazer um trabalho com a infância, né? Inicialmente com a infância, um trabalho de sociabilidade, melhorar a sociabilidade, socializar as crianças, juntá-las e oferecer uma experiência no contraturno escolar, mas que vai aprendendo a ter que lidar com um conjunto de dificuldades. Não era só o circo que podia contribuir com o desenvolvimento da criança que ele atende. A gente começou a tentar entender o que é a família dessa criança, e aí qual é o contexto comunitário dessa criança. Então o circo foi, ao longo desses 20, quase 2 anos de existência, ampliando o seu universo de atuação para um conjunto de ações focada no desenvolvimento comunitário e na apropriação de riquezas comunitárias, para inverter essa lógica de ser um lugar central, né, mas um lugar de pouca oportunidade para quem vive no entorno do circo. Para você ter uma ideia, na pandemia, agora recentemente, no 10º dia após a decretação da pandemia no Brasil, a gente conseguiu fazer chegar na casa de 2.968 famílias um cartão de crédito pré-pago, que era um auxílio que a gente dava mobilizando recursos da iniciativa privada. Isso no 10º dia. Então, nós estamos falando quando o Brasil ainda discutia como é que faz chegar o auxílio emergencial para as pessoas, a gente já tinha desenvolvido uma metodologia num lugar que o endereçamento é difícil. E a gente usou uma tecnologia de georreferenciamento para cadastrar e depois fazer chegar. Então, assim, e a gente tem uma lógica de trabalhar com 1,5 km em torno da lona, sabe? Então, a cada oportunidade a gente consegue fazer chegar caminhando, indo a pé. Então, acho que é um pouco isso, é um espaço de referência para as pessoas, de apoio, de acolhimento, de mobilização produtiva, de mobilização social e política, né? Luta por moradia, organização para melhorar as condições de habitabilidade. Então, o circo um pouco catalisa essa relação ali com os vizinhos. Você foi secretário municipal de cultura do Rio. Como foi essa experiência? Foi uma experiência rica. Eu fui convidado pelo prefeito, então o prefeito Eduardo Paes, que agora voltou a ser prefeito do Rio, né? E foi desafiador. Eu fui secretário, eu contribuía já de certa maneira com o debate público de cultura, de política cultural no governo dele, tinha contribuído no plano de governo, tinha ajudado na modelagem de uma coisa que a gente chamava de territórios criativos, onde a gente
financiava experiências culturais desenvolvidas em diferentes espaços populares, especialmente favelas da cidade. E aí, com a saída de um dos secretários que resolveu aceitar um convite para assumir o Ministério da Cultura, o prefeito me convidou. E meio que não foi nem um convite, foi uma convocação. Ó, Perinha, eu preciso de você lá. Você ajudou a gente aqui, estamos concluindo o governo, estamos no meio do começo da organização dos Jogos Olímpicos, né? Então eu acho que foi uma experiência única, porque nenhum outro secretário, imagino, vai viver a condição de secretário de Cultura de uma capital cultural importante do país num momento tão singular que foram as Olimpíadas primeira da América Latina, né? Então foi desafiador, foi um aprendizado, sobretudo também para mim, porque a gente descobre cada vez mais que as crenças, né, que certas hipóteses, quando confrontadas com a estrutura do poder político, da administração pública, elas não têm muita validade, né? Então, assim, isso também te ajuda a moldar a sua forma de se estabelecer no debate público. Então, eu trago esse aprendizado. E foi um momento produtivo. A gente realizava, durante 60 dias, Olimpíadas e Paralimpíadas, 168 eventos na cidade do Rio de Janeiro. Eu, desde sempre, deixei claro para o prefeito que eu tinha uma inclinação muito forte para, como secretário, levar a experiência olímpica, claro, através da cultura e da oferta de atividades artísticas e culturais, levar o espírito olímpico para lugares onde a Olimpíada não circularia, né? Não circulou de nenhuma maneira, porque não tinha, ou porque não era sede de uma modalidade, ou porque não foi alvo de uma intervenção urbana mais potente, mas a gente conseguiu então espalhar o benefício de ter recursos para fazer difusão em grande escala para todos os lugares da cidade do Rio de Janeiro. Também para mim foi um aprendizado, porque eu pude conhecer a cidade como um todo. Eu não conhecia todo o Rio, conhecia bastante, mas passei a conhecer o Rio e aprender o quanto o Rio é uma expressão da desigualdade brasileira, né? O quanto uma cidade reflete aquilo que ainda é o principal desafio do Brasil, que é a superação da desigualdade social. O Rio é uma cidade de muito contrastes, né? E muito perto um do outro, assim, muito e isso está territorializado, né? Então, foi uma experiência incrível. Quais são os limites, as limitações e potencialidades da cultura no Brasil hoje? Olha, Rodolfo, eu um pouco fui tirando o pé do acelerador do debate público de cultura, né? Eu fui conselheiro nacional de política cultural, fui conselheiro estadual de cultura, fui secretário de cultura num momento importante, militei nessas conferências todas que aconteceram nos últimos 20 anos, Plano Nacional, Conselho Nacional, Conferência Nacional. Eu acho assim, tem um certo fetiche de dizer que a cultura é uma potência econômica, transformadora do Brasil, mas assim, na prática, a gente não vê o país desenhando política setorial e medindo efetivamente essas políticas, né? Assim, você vê, eu sou muito crítico dessas novas ações do Ministério, por exemplo, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Nunca se chegou tanto dinheiro, tanto investimento público na ponta, como se chegou agora. Mas assim, a lógica de você democratizar o dinheiro, né, ela não necessariamente é uma lógica de você fortalecer estruturas produtivas, né, no setor criativo brasileiro, ou da inteligência criativa brasileira, ou do gênio criativo brasileiro, para que ela possa cumprir um papel, por exemplo, na superação das desigualdades. O que é um indicador de desigualdade? Quando você tem um setor muito informal, né? Uma economia muito informal, ali ela é geradora de desigualdade. Relações de trabalho precárias
Isso hoje é a radiografia da produção cultural brasileira. Então, assim, é muito pouco profissionalizada, muito pouco estruturada, e os impactos são relações de trabalho precárias, o que contribui para os índices de desigualdade do Brasil, concentração de capacidades, eu não estou falando de concentração de dinheiro, eu estou falando de concentração de capacidade em poucos, e aí isso resulta no empobrecimento também cultural da cena, né? Porque se você não tem empreendimentos estáveis, né, que perdurem ao longo do tempo, se você não tem projetos de cultura que você consiga medir a experiência, requalificar, melhorar, buscar sofisticar, você não melhora a produção de cultura no Brasil. Então, se você não tem essa estrutura e isso impacta também na qualidade do que você entrega para a sociedade em termos culturais, você tem um produto que é ruim. Se a gente está falando de economia, de desenvolvimento, a gente precisa também falar de qual é a nossa capacidade de produtificar. E aí você tem muito pouca gente com essa capacidade, e acaba virando mais uma matriz, se reconhecida como matriz de desenvolvimento econômico, mas uma matriz concentradora. Então, acho que a gente está muito longe ainda de efetivamente operar naquela linha ali do Celso Furtado, de que o maior ativo do desenvolvimento brasileiro é o seu gênio criativo, ou na linha do próprio Darcy Ribeiro, de que o maior ativo do desenvolvimento brasileiro é o povo brasileiro, né? Então, falta inteligência no design da política pública, e na intencionalidade efetiva, né? A gente viveu aí governos populares. Você teve o governo Bolsonaro, que fez um certo ataque ao setor, e você teve antes o governo Dilma, que defendia o setor. Mas você ter uma ideia, eu me lembro que no segundo governo da Dilma, ainda antes dela ser empichada, né, a gente pagava uma conta de luz no Circo Crescer e Viver 14 vezes mais cara do que pagava uma fábrica de automóveis em São Paulo. Então, que defesa é essa? Que fomento é esse? Que percepção da cultura como valor para o desenvolvimento brasileiro está dado quando você tem um Estado reduzindo o custo previdenciário das folhas de pagamento da indústria suja do petróleo, e mantendo os mesmos valores para a indústria limpa, por exemplo, sei lá, de uma atividade como a minha, que é a atividade cênica, ou de uma atividade museal. Então, isso é uma contradição, né? E a gente não viu o governo Lula 1 e 2, o governo Dilma, conseguir avançar, e também não vejo nisso, não reconheço isso, conseguir avançar na busca de novas alternativas para o desenvolvimento econômico do Brasil. Haja vista a exploração lá do petróleo na margem equatorial, né? Está pensada como solução. E o que eu não sou contra, né? Mas assim, mas o que reverte dessa exploração? Como é que a gente pensa a sustentabilidade econômica do país, negócios e novas tecnologias com esse dinheiro? Pouco se pensa. Acaba virando um dinheiro que paga a máquina, dependendo do governo, investe em política social, mas não produz futuro para o Brasil, sabe? O Brasil está um pouco estagnado. O país está faltando imaginação, e a cultura pode ser um caminho, né? A produção cultural brasileira que aparece, seja em âmbito nacional ou internacional, ainda é sudestina? Eu acho que não. Eu acho que se a gente pegar pela música agora, né, ganha força no Sudeste, mas a força do sertanejo hoje é imensa, né? Talvez essa cara mainstream ainda está. Mas aí é isso, eu acho que não é mais a linguagem. Mas há esse sertanejo universitário, né, que é um produto
do interior Não, de sim, São Paulo. mas é que eu ainda acho que o que a gente mais tem não acho que é a expressão. Eu acho que são os modos de produção. Os modos de produção ainda estão, esses, Que parece. mais parrudos, né? Esses que movimentam recursos substanciais, eles estão muito concentrados no Sudeste. Agora, tem também uma coisa de, porra, a gente precisa democratizar a cultura no Brasil, tá tudo muito em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas assim, não dá para você também querer entregar para a cultura um problema que é um problema do desenvolvimento brasileiro, né? Reverter essa desigualdade do desenvolvimento regional no Brasil não é só com cultura. Quando você vai olhar, você tem razões anteriores para isso, né? O parque industrial, o parque tecnológico, a inteligência, a academia. Onde é que surgiram essas estruturas? Elas sempre estiveram nos grandes centros, né? O Brasil errou ao longo dos anos e agora, para corrigir, a cultura sozinha não corrige. Eu acho que a cultura tem uma força de ser, por exemplo, um vetor nessas regiões. Você vai desconhecer a gastronomia de Belém, por exemplo, né, do Pará. A gente vai deixar de valorizar o frevo em Pernambuco, né, enfim, manifestações populares de cultura regional, por exemplo, que são fundamentais e são maravilhosas no Nordeste e no Norte brasileiro. Eles podem ser um vetor, eles precisam de aposta, investimento para se profissionalizar, para se estruturar, para ser uma alternativa às lógicas que continuam sendo lógicas não sustentáveis, em alguma medida até coronelistas, né, nessas regiões, né? Mas não sei se a culpa é porque está mais aqui, né? Porque tem menos lá, então vamos botar mais lá também. Mas aqui é isso, aqui tem um domínio dos modos. Além do circo Crescer e Viver, você está à frente do Museu Casa Darcy Ribeiro. Estamos aqui no estúdio, inclusive, gravando esta entrevista. Como surgiu esse projeto do museu? Quais projetos o museu desenvolve? Na verdade, o circo está à frente do museu, né? O circo, como organização da sociedade civil, participou de um chamamento público que foi realizado em 2023 pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá. Então, assim, e aí a gente entrou no chamamento público, concorrendo com outras organizações, e acabou que o nosso projeto para a gestão do museu ganhou a simpatia da comissão de seleção e pontuou melhor que as demais organizações. E a gente assinou esse contrato, que é um contrato que pode durar 5 anos, mas precisa ser renovado ano a ano, né? Então, assim, o primeiro ano do museu é o desafio de ativar essa casa que você conheceu. Isso é uma casa... Isso é um projeto do Niemeyer, isso era uma casa de veraneio do Darcy Ribeiro. E ele pediu para o Niemeyer fazer o projeto inspirado numa aldeia Cadwell. Então, a casa tem uma inspiração... a proposta, a construção do museu, a tipografia, o design da estrutura, inclusive a construção do anexo, que é o anexo Berta Ribeiro, foi uma concepção do arquiteto e designer Gringo Cardia. Então a gente veio operar esse conteúdo que já estava pronto. No primeiro ano, o principal desafio do museu foi se tornar conhecido na própria comunidade, né? Então, assim, que projetos a gente desenvolveu? Então, a maior parte dos projetos foram projetos voltados a fazer a comunidade reconhecer esse espaço como o espaço dela. E agora, no final do primeiro ano para o segundo, a gente começou a fazer um trabalho mais de pesquisa e produção de conteúdo e conhecimento. Então, a gente tem um largo trabalho de expansão, que a gente tem chamado aqui de expansão do acervo. Você viu que o acervo é muito tecnológico, né? Então, a gente tem gravado podcasts, videocasts, registros de pessoas para compor, quem sabe, uma exposição mais na frente. Então, feito uma apropriação
do espaço externo do museu, que é um espaço belíssimo, de frente para o mar, para difusão de conteúdos, sobretudo musicais, músicas e de música e exposições temporárias. A gente já conseguiu fazer uma no que a gente chama de jardins dos povos da floresta ali fora. E feito um trabalho agora de se apresentar. A gente está para a sociedade brasileira. Olha, o Museu Casa Darcy Ribeiro existe. Que é muita gente no Brasil que tem um grande apreço Sim. por Darcy Ribeiro e que, de repente, a gente está nem fazendo... sabe da existência do museu. E aí a gente tem 3 projetos bem bacanas que estão aí por sair. Um que a gente fez em parceria com a Fundação Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro tinha um conjunto de ensaios sobre o futuro que nunca foram publicados. Então são 25 ensaios do Darcy sobre o futuro e a gente está publicando esses ensaios em parceria com a Fundação Darcy Ribeiro. Foram publicados ou serão ainda? Não, já tá vindo da gráfica. Eu acabei de receber um e-mail, a gráfica está mandando para cá os livros. Nós vamos fazer o lançamento em breve. Nós estamos finalizando uma publicação, aproveitando esse período. Isso foi uma ideia muito do nosso coordenador de conteúdo aqui, o Pedro Drummond, que você conheceu e está trabalhando com a gente aqui na série. Esse ano completa-se 30 anos do livro Povo Brasileiro, né, que foi escrito nessa casa. O Darcy foge do hospital e vem se refugiar aqui para terminar. Que é uma das grandes interpretações do Brasil. Exatamente. Figura ao lado de Casagrande Senzala, Raízes do Brasil. Ele critica o Casagrande Senzala, né? Mas assim, eu digo em termos de importância. Sim. Então, o que a gente está pensando que a gente deve fazer nessa linha de produção de pesquisa e conhecimento? Novas interpretações do Brasil a partir da obra do Darcy. Então, para os 30 anos do livro, a gente já lança agora com o Canal Meio uma série chamada O Povo Brasileiro. Uma parceria com o Canal Meio. Porque isso a gente quer se apresentar também para o Brasil. Numa produção também editorial da casa, nós estamos lançando um livro chamado Vozes do Pensamento Brasileiro, em que a gente convida um conjunto de novos intérpretes, né, do Brasil. E não necessariamente alinhados ideologicamente com o Darcy. A gente pegou um livro do Darcy, que também está completando 30 anos, chamado O Brasil como Problema. Então tem 15 ensaios ali, relacionados à Amazônia. Você tem ensaios sobre educação, ciência e tecnologia, assistência social, crise política, Estado, economia, né, dependência. Então a gente chamou um conjunto de especialistas, então assim, lá naquilo que o Darcy está falando sobre a Amazônia. Então a gente pediu para a ministra Marina Silva encontrar um ponto de contato com a obra e desenvolver uma nova interpretação, atualizar o pensamento de Darcy, ou expandir, reafirmar ou criticar, dizer, olha, não, isso aqui está datado, a gente precisa agora E aí tem Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, Francisco Bosco, Pedro Bial, o presidente, agora me foi Montoburo, é difícil falar o nome dele, ai meu Deus, do Memorial da América Latina, que é uma criação de Darcy. É um time de peso, hein? É um time de peso, é um livro que a gente está apostando muito, assim, que vai contribuir para o debate público. Então a casa, é isso, a gente está no 1 ano e 4 meses de gestão, né? Então a gente ainda está primeiro aprendendo a manejar isso aqui como um museu. Isso não foi pensado como um museu. Desafio de ser uma coisa de tecnologia na beira do mar. Às vezes é água, a onda vem até aqui dentro. O mar aqui é bravo, o desafio de mobilizar a comunidade, porque Maricá ainda é uma cidade que está apostando nisso, mas assim, está evoluindo aos poucos. Então tem um estranhamento também do entorno, né? A gente conquistar a vizinhança, interpretar também a cidade de Maricá, né? E se apresentar para o Brasil. Então, assim, essa é a nossa meta aí para os próximos 2 anos, é um pouco avançar nessa linha de expansão do nosso acervo
do acervo da casa, com novos aportes de conteúdo, produção de conhecimento, com essa coisa de produção literária, de podcast e tal. E eu acho que tem uma questão muito legal que a gente está avançando para uma linha de como é que a gente consegue fazer com que qualquer um se aproprie desse museu de qualquer lugar do planeta Terra. Então nós desenvolvemos aí também nessa linha de expansão do acervo, a gente tem um projeto para lançar breve de realidade aumentada, com indígenas em realidade de diferentes etnias, que você vai ter ele geolocalizado aqui no museu. Ele se relaciona com uma plataforma, que é uma plataforma que registra toda a trajetória do Darcy Ribeiro desde o seu nascimento, toda a trajetória de Berta Ribeiro, toda a trajetória do Marechal Rondon e todos os povos originários do Brasil, os povos indígenas do Brasil, os territórios demarcados e não demarcados. Você bebe num monte de fontes, faz uma compilação da história dos nossos irmãos indígenas desde os primórdios, com geolocalização, e isso mescla com essa tecnologia de realidade aumentada e tal, que a gente lança em breve. Então é um museu que a gente está aprendendo e que a gente ainda está testando a forma de dialogar com o mundo. Né? Tem quanto tempo de existência a formulação? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então a gente tinha aqui, você percebeu para chegar aqui que nós estamos num lugar distante do principal centro da cidade aqui de Maricá, né? Nós estamos a 50 minutos do centro da cidade de Maricá. Então a meta, por exemplo, de público que nos foi colocada pela municipalidade, pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá, de 3.000 pessoas por ano, frequentando o museu espontaneamente. Nós conseguimos colocar no primeiro ano quase 30.000. Então a expectativa é que a gente... Que vai aumentar o número. Exatamente. Nós ultrapassamos muito as metas que nos foram colocadas, assim. Porque é isso, a gente começou a apostar nessa simpatia e nessa... No apreço que as pessoas têm pelo pensamento do Darcy Ribeiro. Pela biografia, por tudo que ele representa. Exatamente. Então, e quais são os dias e horários de funcionamento? Alguém que está nos assistindo, de repente, fala, vou pegar um avião, vou para o Rio de Janeiro. E vem visitar o museu. De quarta a domingo, o museu funciona de 10 a 5 da tarde. De quarta a domingo é só chegar, a entrada é gratuita. Por enquanto, aqui você pode contemplar essa beleza do Oceano Atlântico. O Darcy dizia que ele... É lindo, esse museu é maravilhoso. Então, ele dizia que ele pediu para o Niemeyer fazer a casa sem janelas e com portas que são janelas, você viu que são 3 portas. Sim. Porque ele abria para ver a África, ele gostava dessa, ele pediu para a casa ter essa posição para ele poder enxergar a África. Então era o que ele dizia sobre a visão do mar dessa casa, né? E é isso, o museu tem sempre uma programação bacana. Você vê, hoje tem um festival de pipa acontecendo aqui com um monte de criança, porque estamos nas férias, então estamos usando o quintal do museu. Tem um programa que a gente chama aqui, um museu no meu quintal, que é um café da manhã que a gente faz aqui com os moradores do entorno. E eles é que trazem as coisas aos domingos. A gente aporta um conteúdo artístico, ou uma bandinha de forró, ou uma pequena peça de teatro, e a gente faz um café da manhã aqui com os vizinhos todo domingo. É bem legal, assim. Então é um lugar isso, para contemplar a natureza, né? E também para conhecer e se deparar com esse homem multifacetado que foi Darcy Ribeiro. Uma maneira de honrar a memória dele. Educador, antropólogo, político, rebelde. É uma figura assim, genial, né? Membro da Academia Brasileira de Letras. Membro da Academia Brasileira de Letras, imortal. Grande escritor, né? Fundador da UNB. Fundador da UNB e fundador da universidade aqui do Norte Fluminense. Também produziu o programa de cultura, o programa de educação do governo Allende. Foi assessor do Allende nessa área. Trabalhou no sistema de educação do Uruguai. Contribuiu com universidades
Aliás, nessa plataforma que nós estamos lançando, você vai ter essa linha de atuação do Darcy, né? O Darcy contribuiu com universidades em mais de 9 países. Em vários lugares. Você acredita que o Darcy é subestimado? Eu acho que o Darcy sofreu um certo apagamento da academia. Por quais razões? Eu acho que por razões ideológicas. Né? Eu acho assim, eu não discordo de uma certa visão de um campo conservador da sociedade brasileira que olha para a universidade pública e diz assim, pô, tem aqui Claro que não é uma escola de doutrinação, mas tem uma má vontade. Ou tem um viés. É isso, seria? Não, eu acho que tem um viés, é isso, tem uma escolha, tem uma prévia escolha de que tipo de autor, de que tipo de campo de saber nos interessa agora para uma disputa hegemônica que é uma de hegemonia cultural. Assim, né? Isso existe, sim, é verdade. Ele criticava essa hegemonia. Sim, e as primeiras vítimas não foram os autores mais liberais e tal, não, foram autores e pensadores e intérpretes do Brasil do próprio campo popular de esquerda, o caso de Darcy Ribeiro. Né? Quantas universidades, quantas escolas, quantos cursos de graduação, seja de sociologia, de ciência política, está lendo Darcy Ribeiro hoje em dia, sabe? Está lendo Milton Santos. Milton Santos acho até que foi um pouco resgatado. Mas o Darcy realmente... O Darcy não é um cara mais frequentado pela academia. A UNB não é mais a universidade que ele pensou. A Universidade do Norte Fluminense não é a universidade que ele pensou. O programa de educação dos CIEPs, que ele fazia questão, me chamam isso de brizolão, não sei o que isso é invenção minha. Isso não é invenção minha. Qualquer país sério tem educação em horário integral, que oferece alimentação, experiência artística, estética, desenvolvimento integral para crianças, para todas as suas crianças. E essa escola foi detonada pelas elites culturais. Eu me lembro que nos anos 80 e 90... o Darcy era massacrado pelos sindicatos de professor com um programa especial de educação e sindicatos que eram dominados por forças progressistas. Né? Assim, o PT foi um opositor do Darcy Ribeiro. Curiosamente, um governo do PT aqui em Maricá resgata a casa e defende o Darcy. O próprio atual prefeito aqui, uma coisa interessante, que ele diz o seguinte: Maricá é a cidade das utopias. Ele um pouco, olha, peraí, a gente precisa fazer justiça a um certo apagamento que o próprio pensamento de esquerda produziu do Darcy na academia. Você imagina que forças progressistas votaram no Moreira Franco em 1986? O Partido Comunista do Brasil votou no Moreira Franco e apoiou o Moreira Franco contra Darcy Ribeiro. Então, assim, se a gente está falando de democracia hoje, né? Você tem um vídeo que o Darcy se coloca aqui como o segundo homem mais poderoso da República na ocasião do golpe de 64. No governo João Goulart. Exatamente. O Darcy Ribeiro foi o último homem a sair do palácio. Ele apagou as luzes do palácio, ainda querendo resistir, querendo falar com o João que estava voando, né? Para evitar o que ele achava que seria um banho de sangue. Então, o Darcy ainda estava ali tentando se alinhar com forças, enfim, com segmentos das próprias Forças Armadas para resistir ao golpe de Estado de 1964. Então, assim, o que a gente deve a esse brasileiro, esse herói brasileiro, ele está no panteão de heróis, né? É muito grande. Agora você vê, só depois dos anos 2000, a gente estava falando dos CIEPs, o debate, depois do Fundeb, depois de Fernando Henrique, que volta a se debater educação integral no Brasil, e todo mundo volta a reconhecer, se a gente tivesse feito aquela escola lá do Brizola, e do Darcy, a coisa seria diferente. Então, assim, então é um pensador, um intérprete do Brasil muito atual,
também muito futurista, né? Assim, tem uma coisa de imaginar futuros utópicos para o Brasil que são importantes, e também que, em alguma medida, ficou datado sobre alguns aspectos, acho mais sobre os aspectos econômicos e tal, mas entendeu? Você vê essa diferença, essa coisa do crescimento quase violento para mim, contra o debate público da lógica identitarista. Fico imaginando o Darcy, que defendeu, né, que mostrou que somos uma sociedade das mais miscigenadas, que podemos ser uma nova Roma, uma nova civilização. A gente é um povo completamente diferente, com influência ameríndia, com influência ibérica, com influência africana. A gente é um povo bem específico, a gente é bem isso. O povo brasileiro é a nossa identidade, né? E agora a gente vê esses conflitos identitários produzidos especialmente pelo campo de esquerda, que era um campo que o Darcy também militava, né? Uma negação a uma interpretação da nossa ideia de povo ou de como nos constituímos como povo tão bem elaborada e um povo brasileiro por uma intelectualidade que não está preocupada com imaginar, né, reimaginar o Brasil, que era o que o Darcy fazia, mas está mais preocupada de construir um nicho para desenvolver o que eles adoram chamar de narrativa, a sua narrativa, ou o seu espaço. Então isso é bem comprometedor para o debate público, para o futuro do país. E eu acho que a gente conseguir fazer um papel aqui de resgatar Darcy, de reinterpretar Darcy, de convidar intelectuais dispostos, né, e generosos e não intelectuais que não estejam preocupados, olha, de estabelecer uma verdade, mas de levantar novas hipóteses a partir da obra de Darcy, vai ser uma grande contribuição que esse museu poderá dar ou terá dado pós a nossa gestão para a sociedade brasileira. A gente quer chegar lá nisso. Qual é o seu sonho para o Brasil? Meu sonho para o Brasil é difícil de dizer, são tantas coisas, mas assim, eu acho que o Brasil agora ele precisa sair do século XX. Então, meu sonho para o Brasil, eu já estou com 52 anos, vou completar 53 esse ano, então já não vou ter mais toda a energia que eu tive na juventude, mas que essa sua geração que está chegando, ela consiga nos retirar de um certo aprisionamento a um modelo incrustado de sociedade de desenvolvimento ainda no século XX e cheio de heranças ruins dos séculos anteriores. Então a gente precisa entrar no novo século. Meu sonho para o Brasil é de que ele retome a construção de novos imaginários, sabe? Ele retome a sua capacidade de reconstruir e construir novos horizontes utópicos, porque está faltando imaginação ao país. E sem isso, você não tem para onde ir. Né? Não adianta dizer, claro, eu poderia dizer, meu sonho é que o Brasil não seja desigual, ou meu sonho é que o Brasil seja um país socialista e democrático. Tudo bem, mas e daí? Meu sonho pouco importa. Que projeto a gente tem para chegar numa sociedade acolhedora, vibrante e produtora de possibilidades de prosperidade para todos, sabe? Preservando a crença, a fé, e a identidade de cada um, mas sem comprometer essa unidade como povo e essa vontade de viver num espaço planetário mais pujante, produtor de felicidade, né? Então, eu acho que é isso que eu sonho para o Brasil. A gente ter a capacidade de reimaginar os futuros da sociedade brasileira.
Te agradeço demais pela generosidade. Eu que agradeço, meu amigo. Por essa entrevista e por todo o apoio essa série de entrevistas que tenho realizado em parceria com o museu aqui no Rio de Janeiro. Eu é que agradeço o espaço, é mais uma oportunidade. Eu sei que você fez entrevistas super importantes. Eu sou aqui um pinguinho de gente no meio das figuras que você entrevistou. Enfim, desejar força para o seu canal. Você é um cara muito admirável, muito parceiro. Conte sempre que vier ao Rio de Janeiro com o Museu Casa Darcy Ribeiro, com o Circo Crescer e Viver, com o nosso time, porque é também tarefa dessa casa, é isso, contribuir para qualificar o debate público no Brasil. E que bom que a gente tenha começado a fazer isso em cooperação com outros agentes na sua figura, que é uma figura importante para influenciar as novas gerações. Muito obrigado. E para você que assistiu este vídeo até o fim, fica o convite. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima entrevista desta série especial que estamos realizando aqui no Rio de Janeiro.